Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com Piedade Líbano Monteiro, fundador e presidente da APSA, Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. A APSA é uma das nossas associações federadas, pelo que vamos já dar início a esta conversa para conhecer melhor esta associação e o trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos. Piedade, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje à conversa connosco. Um dos grandes objetivos deste podcast é precisamente dar a conhecer as associações federadas ao público em geral, a sua missão, os seus objetivos, os projetos que desenvolvem, os vossos sucessos e os vossos desafios, o trabalho que desenvolvem, mas também as dificuldades que sentem enquanto associações como tal. Não me querendo alongar mais, vamos começar pelo início. O que é a APSA? Primeiro, muito obrigada pelo convite e pelo projeto, que a ideia eu acho que é espetacular e é desta forma que se faz a informação, não é? E a sensibilização, e também agradecer o convite para estar aqui e vangloriar-me muito por ser federada da Federação Portuguesa de Autismo. E cá estou eu com 18 anos de experiência da APSA e 8 anos de experiência de um projeto social, que para nós é único na forma como trata a síndrome de Asperger, que é a Casa Grande. Eu sou a Piedade Líbano Monteiro, fundei a associação juntamente com 21 pais e fundei porquê? Porque nós começámos a perceber que era muito difícil fazer entender a sociedade em relação àquilo que são os nossos filhos. Como é que são e porquê é que são e se comportam da maneira como comportam. Claro que nós sabemos que, e ainda por cima com a evolução do DSM-5, que agora não há uma definição e um diagnóstico específico para a síndrome de Asperger, mas deixando aqui também uma nota de louvor, lembro-me muito bem de antes de fundar esta associação ir ter com a presidente da APPDA na altura, a doutora Isabel Continelli Telmo, de que muitas saudades tenho, e de lhe perguntar se achava bem esta ideia de nascer a associação. E isto, as conversas são um bocadinho como as cerejas e eu não sou muito formal a explicar as coisas e a falar, porque nunca trago guião, trago aquilo que me vai no coração. E desde muito cedo eu senti que na deficiência, seja ela qual for, é preciso trabalhar em parceria. E é preciso trabalhar quando faz sentido trabalhar nisto ou naquilo. E lembro-me que na altura, antes de fundar a APSA, juntamente com outros pais, eu fui ter com a Associação Portuguesa de Autistas, com a doutora Isabel Continelli e perguntei-lhe se fazia sentido. Não é? Porque havia na altura já uma associação, porquê triplicar, duplicar e etc, não é? Quando nós podemos congregar trabalho e recursos. E ela disse-me, oh filha, eu acho que fazes muito bem, porque sabes porquê? Porque de facto há aqui um investimento que é preciso fazer em determinados níveis de autismo. E que de facto quando essa distinção e essa especificidade não é feita, muita coisa pode ficar no caminho em termos de capacitação do jovem para a vida adulta. E eu, com todo o apoio dela, eu aprendi a fazer projetos INR à mãozinha com ela, não é? A APSA nasceu desta necessidade. O que é que nós sentimos enquanto pais? Ninguém conseguia perceber o que é a síndrome de Asperger, porque rapazes e raparigas fantásticos, giros, tudo saudáveis, e de repente com um comportamento que ninguém entendia. E quando nós falávamos em autismo, o Jesus, fechavam-se as portas todas. Portanto, havia a necessidade de explicar esta diferença, esta especificidade no autismo.
não é? Que se chamava na altura a Síndrome de Asperger e continua a chamar, porque eu não vou mudar o nome da associação, confesso, pelo menos para já. E então congregámos este grupo de pais e no dia 3 de novembro de 2000 não, desculpe, no dia 7 de novembro de 2003 nasceu efetivamente a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger. Passando um bocadinho à nossa missão, porquê é que nós nascemos? Todos os passos, todos os projetos da APSA e tudo aquilo que vamos fazendo são fruto de uma necessidade. Tanto quanto possível não repetimos o que os outros estão a fazer porque não nos faz sentido. O que nós fazemos, e gostava que isto ficasse claro, o que a APSA faz não é imitar o que faz o João, o Manel ou o António, mas é perceber onde é que se trabalha bem e dizer, está em Braga? Então vá aqui. Está em Leiria? Vá acolhi. Está em Faro? Espera aí, vá ao Hospital de Faro, tem uma consulta ótima, tal. Não é triplicar ou duplicar. E é também sensibilizar a nível nacional. Portanto, a nossa missão é primeiramente sensibilizar, explicar, desdramatizar e acolher as pessoas com síndrome de Asperger e as respectivas famílias. Como é que nós começámos e continuamos a fazer isso? Tradução de livros. Não havia nada. Há 18 anos atrás, tinha o meu filho, então, a APSA nasceu em 2013, o Nuno nasceu em 92, em 1992, portanto era relativamente novinho, e não havia nada sobre a síndrome de Asperger, não é? Era eu que ia explicando aos professores, as técnicas que trabalhavam com ele, que iam também explicando às escolas, e foi desta necessidade que nós começámos muito cedo a fazer um caminho com os professores, um caminho com o Ministério da Educação. Como? Através de projetos como o Projeto Gaivota. O que é o Projeto Gaivota? O Projeto Gaivota começou por ser um projeto onde de pais para professores, ou seja, para a comunidade e para a comunidade educativa, que é basicamente onde começam os problemas dos nossos filhos, esta sensibilização fosse feita, os professores se sentissem tão à vontade quanto possível, os pais pudessem colaborar tanto quanto possível com a escola, para que o match se fizesse e o processo daquele jovem, não é, pudesse ser fluido como qualquer outro, mas que não é, nós sabemos que ainda hoje não é. Portanto, nossa missão continua a ser essa, a sensibilização, explicação do que é, estratégias para quais são os passos que nós devemos dar enquanto pais, enquanto professores, enquanto técnicos, para poder dar, naquele momento, a melhor resposta. Porque a resposta, o que nós constatamos enquanto associação e das necessidades que sentimos é, a resposta tem que ser dada no tempo. Rapidamente no tempo. Porque a resposta que é hoje, se for bem dada e bem aplicada, amanhã é diferente e é isso que nós queremos. Por isso é que nós dizemos que, mesmo aos pais, e eu já explico um bocadinho o acolhimento que fazemos às famílias, as famílias chegam-nos com resolva-me este problema. É impossível. Em qualquer deficiência, a não ser a deficiência motora, que a pessoa compra uma cadeira de rodas, uma tecnologia mais... Não. Quando são casos destes que nós temos de acolher para a vida, não se faz. Vai-se fazendo, é um caminho. E eu acho que é isso que falta na sociedade. Fala-se muito da deficiência, há milhares de coisas, há a comissão da comissão, eu digo isto muitas vezes, e peço desculpa, mas ou estou aqui para dizer a verdade toda ou não digo. Não é? Porque é a comissão da comissão que vai avaliar a comissão e depois vai haver outro observatório, vai haver outra comissão que vai avaliar a comissão e há uma congregação da comissão e onde é que nós estamos? O que é que está a ser feito em concordância e concretamente. Portanto, a APSA já se deixou um bocadinho destas lutas. Eu era muito interventiva. Assembleia da República. A APSA, desculpem quando eu digo eu, não é protagonismo. Não é. A APSA é o meu terceiro filho, portanto eu não tenho como separá-la de mim. Mas eu sou um instrumento na vida do meu filho e na vida desta associação e da minha filha. E eu sou um instrumento, não sou ninguém. Mas dizer que nós queremos estar onde é preciso estar e dar esta escola que é a escola da vida, não é o drama, mas também não é autista, síndrome de Asperger, vai ser fantástico, não se preocupe com isso. Não.
É um bocadinho o realismo otimista, estão a ver? Sim. É nunca perder a esperança, é sempre acreditar no filho que temos à frente, no jovem que temos à frente, conhecê-lo primeiro. Não há cá manuais, nem regras, não há, porque cada pessoa é uma. E a nossa missão é mostrar isto à sociedade onde quer que passamos, não é? Em todos os contextos. Claro que trabalhamos e continuamos a trabalhar muito na escola com a tal Projeto Gaivota, que hoje já extravasa da escola, já não está só na escola. Porque se me pedirem para ir a uma Câmara Municipal fazer esta sensibilização, eu vou aonde for preciso ir, norte a sul de Portugal. Por Zoom não gosto, mas às vezes tem que ser. O que eu gosto mesmo é de andar por aí e ir. A tradução de livros, temos muitas obras traduzidas, todas elas, e principalmente o Tony Atwood, que nos deu a autorização pessoalmente para traduzirmos tudo o que seja artigos e obras dele. E fazemos-lo através da Jessica Kingsley, que é a editora inglesa que é expert em autismo e síndrome de Asperger. Portanto, temos uma relação relativamente fácil com o professor Tony Atwood. Tudo o que seja artigos, tudo o que se relacionar com a educação, com a formação dos futuros professores, com a formação nas faculdades, nós temos sempre na associação, temos sempre estagiários, temos sempre voluntários de todas as áreas da saúde. A última estagiária que nós tivemos e que apresentou um trabalho na Faculdade de Farmácia, que teve uma nota de 20 valores, ainda com o júri presidido pela antiga bastonária, pela doutora professora Ana Paula Martins. Ela fez todo o trabalho de desenvolvimento da medicação numa pessoa com autismo, como é que eles encaram, como é que fazem, como é que devem aprender, quais são as metodologias para eles perceberem o que faz e o que não faz a medicação. Ela fez um trabalho connosco quase de um ano, um trabalho muito presencial, portanto viveu ali connosco dia a dia na associação. Portanto, isto para dizer que somos uma associação nacional, se bem que não temos delegações em sítio nenhum, nem queremos ter. Porque as duas que tivemos, enfim, deram-nos um bocadinho trabalho e a coisa não resultou como devia, mas nunca dizemos que não a qualquer solicitação de ajuda e, portanto, esta nossa missão da sensibilização, da desdramatização e da informação sobre a síndrome de Asperger, independentemente de todos os projetos que possamos ter, esse mantém-se, não é? Explicar isto e ensinar a acolher. A sociedade tem que acolher, as famílias têm que acolher e aceitar. Porque se não é dado esse primeiro passo, eu não posso pedir uma empresa que aceite meu filho. Qual é a diferença entre um jovem com autismo e um jovem com Asperger? Olha, eu vou dizer uma coisa, Patrícia, eu não sou nada, eu sou agente de viagens. Não tenho nada a ver com esta linha. Ou seja, era a sua profissão, não era? Sim, claro. Eu fui agente de viagens, trabalhei na Wagonli, na Visa, enfim. Tive um percurso muito feliz, profissional, que me ajudou muito à minha vida pessoal, depois. Bom, a ver, eu não sou médica, não sou técnica, mas, enfim, já ouvi muita coisa, já li muita coisa, e aquilo que me é dito e explicado e o que eu vejo é que o síndrome de Asperger, no fundo, é um autismo nível 1, é um autismo altamente funcional. Porquê que tem este nome? Vocês sabem perfeitamente, tem este nome e levou este nome Hans Asperger. Porquê? Porque houve um psiquiatra, se não me engano era psiquiatra, Hans Asperger, que trabalhava com jovens autistas, e é bom eu fazer este background para se perceber onde é que eu quero chegar, porque a diferença não está no nome, a diferença está na forma como nós olhamos para uma pessoa com autismo, ponto. Ok? E vamos lá ver se eu não perco o raciocínio para vocês não dizerem que eu sou tontinha. Portanto, este senhor começou a trabalhar, vocês sabem disto e eu estou a dizer isto e todas as associações que vierem atrás de mim saberão disto 300 vezes mais do que eu, mas eu quero só fazer um enquadramento, porque quando me fazem essa pergunta e fazem-me muitas vezes, é sempre o que eu digo. E eu não desvio por qualquer motivo ou razão, a não ser que seja cientificamente provado aquilo que vou dizer. Para além de ter neste momento uma casa onde tenho muitos jovens e famílias que acompanho, tenho um filho com 29 anos. E para mim esse é o meu livro, é a minha aprendizagem. Então,
realmente este senhor Hans Asperger, que trabalhava com crianças autistas, e a uma determinada altura começou a perceber que havia um grupo de crianças com autismo que se desenvolvia mais rapidamente em determinadas áreas do que outro, e que imitava de forma mais positiva, digamos assim, se tivesse um estímulo positivo a puxá-lo constantemente, que era verbal, e que, para além disso, não tinha déficit cognitivo. Portanto, eram pessoas e eram jovens que este médico, no fundo, começou a observar e começou a ver resultados diferentes porque atuava de forma diferente e ia experimentando. Espera aí, porque é que não sobe? Espera lá, este grupo não sobe as escadas 2 a 2, mas aquele sobe. Então vamos lá experimentar neste. Este não sobe. Olha, mas aquele sobe já 3 a 3. E é esta observação e depois é o conhecimento das crianças, dos jovens, não é? E dizer, vamos lá experimentar isto, e por este caminho. Então, mas se ele faz isto, então e se a gente o levar a fazer esta mesma coisa que o padrão dito normal faz, mas se a gente o levar a fazer isso por outras vias, será que ele não consegue? Ele consegue. Portanto, não estou a ser objetiva a dizer é A, B, C igual a D, não é. A diferença para mim, na base e enquanto mãe, é efetivamente o não ter o déficit cognitivo, sem dúvida, é o ser verbal, sem dúvida, mas é muito mais aquilo que quem rodeia este jovem consegue observar dele. Portanto, eu estou a dizer uma coisa inacreditável, Deus queira que ninguém me bata, mas é quase que deixa cá ver o que é que ele é capaz. Autista, está bem, mas vamos lá ver. Até que ponto? Então onde é que ele pode ir? Aí sim é autismo nível 1. É um bocadinho mais acima do autismo nível 1 e podemos dizer que é altamente funcionante e são pessoas que, se forem trabalhadas desde a intervenção precoce, não deixam de ser autistas, porque o autismo não passa. A síndrome de Asperger não passa, mas pode ter um prognóstico de vida completamente diferente. Eu quando me perguntam isto, eu digo sempre uma coisa, que é verdade pura. O meu filho Nuno não tem síndrome de Asperger. E agora dizem-me, Piedade, porquê é que fundou a APSA? Eu fundei a APSA porque houve um médico que me disse, não, desculpe lá, tanto pai a sofrer, vocês têm que fazer qualquer coisa, é que uma associação de autismo já existe. Mas não há ninguém que acolha este tipo de autismo. O meu filho nasceu autista. Se eu não me tivesse desprovido daquilo que sei e que sabia da educação da minha filha e dos muitos sobrinhos que tenho, graças a Deus, eu tinha dito, pronto, estás aí, tu gostas de dizer que está nessa cadeirinha a abanar-te e a abanar um fio, então pronto, fica filho, deixa de estar aí. E não tivesse investido no Nuno, o Nuno estava convosco, sem prejuízo nenhum, não é? Mas estava convosco no sentido de estava num local onde era muitíssimo bem tratado, onde era muitíssimo bem acolhido, mas onde nós sabíamos que havia talvez uma limitação no seu desenvolvimento intelectual, pessoal, de integridade, não é no sentido pejorativo, integridade no sentido da oportunidade da escolha, não é? E o desafio, porque a vida do meu filho não é leve nem nunca será, pelo menos enquanto estiver debaixo do meu teto. O que é que aconteceu aqui? Eu realmente vi e senti como mãe que eu tinha que ser um bocadinho motor, porque na altura não me falaram em autismo, na altura disseram um problema de desenvolvimento global grave e irreversível. Este foi o diagnóstico do meu filho aos 2 anos e meio. E quando o Nuno não falava e se flagelava, se mordia para comunicar, primeiro eu não lhe facilitei a vida. E depois não facilitei a vida às entidades porque pedi aos 2 anos e meio uma terapia da fala. E disseram-me, não, mãe, está louca? Com 2 anos e meio, 3 anos, uma terapia da fala. O Einstein falou aos 4 anos. Mãe, está louca, mãe, acha que este seu filho vai ter um diploma para a faculdade? Não é isso que eu penso. Eu só quero é saber até onde é que ele pode ir. Então vamos dar à mãe, eu nunca sei. É um método de comunicação
que os pais usam quando as crianças não são verbais e que mostram, querem dizer mãe, mostram uma figura, querem dizer casa, mostram outra figura. Eu passei-me, porque eu tenho um bocadinho mau feitio, e disse, olha, eu peço-lhe imensa desculpa, eu sou mãe, neste caso sou soberana, posso estar a fazer a maior asneira do mundo, mas é uma coisa que eu lhe digo, eu sei que o meu filho nasceu limitado, Deus não senhor assim quis, tudo bem, agora não sou eu que o vou limitar mais. Portanto, primeiro eu vou pelos métodos normais e depois então, se for preciso aqui coisas alternativas, vamos embora. Ó filha, fala tanto que eu hoje tenho que lhe dizer, para 5 minutos. Mas fala. Também não ia ler nem escrever. Lê, escreve horrivelmente mal, mas muito bem no computador. Portanto, a minha explicação é esta. Não, às vezes não é tanto esta diferença da pessoa em si, mas é a diferença com a qual nós pais, nós família, nós sociedade, olhamos para aquela pessoa, não como uma pessoa que diz autismo, mas como uma pessoa que diz tem uma condição deste espectro, mas até onde é que vai? Agora, eu sei que cientificamente a base são sempre estas condições do déficit cognitivo e da verbalidade, não é? Da questão da comunicação verbal. Pronto, déficit cognitivo meu filho tem, o Nuno frequentou o 9º ano só, não é? Mas é um miúdo que está aqui para a vida e é ele que muitas vezes me dá alternativas para os meus problemas. Portanto, isto é sempre uma incógnita e é uma história gira e é vivida exatamente família a família, pessoa a pessoa. É o que nós acreditamos. Eu penso que a bandeira da deficiência tem uma expressão muito política neste momento que eu não gosto. Sinto que é uma bandeira muito política, que é vamos pela deficiência, fazer pela deficiência o quê? Onde é que há a congregação? Onde é que há a mudança de base para de facto a pessoa com deficiência, azar, olha, tenho diabetes, tenho que fazer insulina todos os dias. Não temos informação, é mentira. Não temos formação, não queremos ter. Respondeu? Sim? Logo em resumo. Mas respondi, Patrícia, se houver alguma dúvida, estou aqui para explicar a minha querida, por isso é que eu cá vim. Não foi só para esta minha pergunta. Era por acaso no fim, mas adiantou-se sobre estas perguntas todas e pensei, tenho que fazer agora. Então, querida, muito bem, sim senhora, muito bem metido. Puxa, grande entrevistadora, posso-me ir embora? Estou a brincar, claro. Muito bem enquadrado. Mas mesmo muito bem, foi. Foi sim. Então, continuando. Sim. Excelente pergunta, by the way. Já falámos aqui um bocadinho dos serviços que a APSA tem para a comunidade. Que serviços é que têm disponíveis para a comunidade e para as famílias também, para os jovens? Ora bem, a APSA tem, vamos lá ver, a APSA tem uma evolução de 18 anos, nem sempre, nunca começou como sendo uma associação com serviços, nós não queremos ser um centro de atendimento, um centro de desenvolvimento. Não queremos nada diretamente ligado nem com a educação nem com a saúde. Nós não estamos assentes nessas duas tutelas, por uma razão muito simples. Também queremos ser livres. Assim como não estamos anexos a nenhuma clínica de desenvolvimento. Nós trabalhamos com todos. Não é? Às vezes isto é difícil de gerir, mas nós trabalhamos com todos. Os serviços da APSA, para fora, eu ainda não os disse todos e agora vou dizer para fora e para a família especificamente. Portanto, o que é que nós fazemos? O serviço para a comunidade é variadíssimo. Passa sempre pelas ações de sensibilização, onde quer que seja, para qualquer tipo de idade. Portanto, é muito transversal. E para qualquer tipo de assunto, desde a sexualidade, passando pela empregabilidade, passando pelo PIT, não é? Passando o apoio dos professores nas escolas, não é o apoio ir lá ter com o menino dia a dia, não é esse. Explicar como é e estar disponível para ajudar. Há uma coisa que faz muita diferença na APSA, penso eu, em relação à comunicação para fora, principalmente nas escolas. Não é a psicóloga, não é a professora, não é a médica que vai falar aos pais e nas escolas e aos professores e aos alunos. É a mãe.
E isto faz toda a diferença. E quer dizer, faz toda a diferença e eu sinto-a. Primeiro, porque normalmente sou eu que faço estas sessões. Depois, porque eu estudo o público e percebo onde é que está. Percebo se tenho mais professores ou pais, se tenho mais alunos ou professores, e percebo a dificuldade deles entenderem estas questões do comportamento. Portanto, eu reencaminho a minha história de acordo com o meu público-alvo. Portanto, o facto de eu ir, enquanto eu ou outra pessoa da APSA, claro, mas estou aqui a destacar muito o papel de mãe, porque depois isso também me leva ao acolhimento das famílias que fazemos. Quando eu vou a uma escola e falo como mãe, as professoras abrem-me o coração, deixa de ser redondo para ser quadrado, retangular, tudo. Porquê? Porque se sentem aliviadas. Porque não é a psicóloga que está ali a testar. Porque nós também temos psicóloga na escola, porque é que esta agora cá vem? Deve estar a ajudar. Estes são os nossos pensamentos. Não estou a fazer um juízo de valor, mas é assim. Se é uma mãe, ainda por cima, eu tenho um defeito, que hoje sei que é um defeito imenso. Eu exponho muito a minha história de vida. E ao expor a minha história de vida, eu sei que capto a confiança das pessoas. Portanto, as pessoas assumem a sua vulnerabilidade e a sua dificuldade de entender aquele aluno que é ótimo em história e que se espoja pelo chão cada vez que toca a campainha. Certo. Não é? E como eu tenho um filho com 29 anos, olha, quando o meu filho fazia isso, eu fazia assim. A piedade disso, há uma abertura tal que realmente a diferença depois no trato, no acompanhamento, na aceitação daquele aluno como aluno daquela escola, deixa de ser da turma para ser daquela escola, acaba por ser diferente. Não acabam as dificuldades. Eu não estou a dizer nem nunca direi, vai lá, resolve tudo, somos o máximo. Não, senhores. Quantas vezes levantamos a poeira? O que nós dizemos é, nós levantamos a poeira, pensem lá nisto, vejam lá este panorama, experimentem assim, experimentem assado. Se tiverem dificuldades, mandem um e-mail. E quando o e-mail chega, o e-mail é respondido, no mínimo, 2 dias, 3 dias. Não posso dizer que às vezes não deixamos coisas por responder, porque estaria a mentir. Mas dentro do possível nós ficamos com a responsabilidade do acolhimento daquela escola, da professora que tem dificuldades, e como mães, como família, nós conseguimos dar esta confiança aos professores. Espera aí, então, mas se calhar os pais também esperam de nós este trabalho com os filhos. Espera aí, porque se calhar nós temos que primeiro conhecer o aluno antes de pedir ao Ministério uma professora de apoio. Professora de apoio, em que área? Hello, onde é que eu estou? Então, mas o menino depois, não sei, o menino chegou este ano, sei lá qual é o comportamento do menino, então não pode estar a pedir ajuda. Como não sabe pedir ajuda, não tem ajuda. É isto. Portanto, este é um dos grandes trabalhos, dos grandes caminhos, e enquanto eu estiver na APSA, é isto que será feito. Depois, o apoio à comunidade, é tudo isto. Se houver dificuldades, seja onde for, na natação, no teatro, nós estamos onde for preciso estar para explicar como é que são estes jovens ou aqueles jovens especificamente. Na Casa Grande, só para explicar os serviços, nós temos também para um despiste profissional, mas sobretudo para uma descoberta pessoal, para uma interiorização das dificuldades, mas muito mais das capacidades. Temos música, ateliê de música para onde todos passam, praticamente, quando fazem candidatura à Casa Grande. Temos uma banda, a banda APSA, temos informática, temos costura, APSA Cooking, horticultura e jardinagem. Temos a expressão plástica, que é muito gira, porque tem diversíssimos projetos em diversas áreas, desde a fotografia à escultura, desde a escultura aos trabalhos manuais, digamos assim, e pintura, muito. Pintura e desenho, é fortíssimo nisso. Depois temos uma atividade que se chama a Oficina das Descobertas, que é exatamente o que eles quiserem que seja, não é? Porque se tiverem, por exemplo, agora estou a fazer um programa de rádio com a paróquia de Benfica, com o Padre Nuno, jornalismo, tudo aquilo que eles querem experimentar, eles levam avante, ou nós candidatamos a projetos, ou eles avançam, não é? Por exemplo, organizam-se, e há um que diz, porque é que não vamos ver o teatro tal,
Então, sim senhora, através da mediadora que supervisiona, eles arranjam-se e depois só dizem, precisamos de boleia para aqui, para ali, para aquele outro. Tudo supervisionado a primeira vez, porque as outras vezes basta sabermos o que é que eles estão a combinar e como eles levam avante estas atividades, muito viradas para a arte. Depois, Carta dos Direitos, surgiu uma sugestão, a semana passada surgiu uma sugestão, nós temos, portanto, eles de vez em quando mandam sugestões para o parecer da direção e surgiu uma sugestão de fazerem uma homenagem à Ucrânia. Pronto, não sei o que é que vão fazer, foi o meu filho que fez a sugestão, dificilmente eu li, mas depois percebi, porque ele chamou-me da varanda, eu mandei agora a minha sugestão, não percebi a tua letra, sim, tudo bem, façam vocês, levem para a oficina das descobertas e façam o que entender, desde a banda, qualquer coisa que seja. Portanto, isso são atividades de muita proximidade e que são muito desenvolvidas na comunidade, não é? Depois é o trajeto todo e toda a envolvência que os nossos jovens têm na Casa Grande, que eu já vou também falar mais afincadamente nesse projeto, no sentido de serem eles os protagonistas, não é? Piedade, isto ou aquilo, então mas pensem vocês, então mas vejam vocês. É muito isto, fomentar o know-how da própria pessoa, o querer ou não querer, não é? E isto eu acho que é muito importante na pessoa, com uma condição diferente. Depois, as famílias. Para nós, as famílias são fundamentais. Quantas vezes nós, e isso vocês sabem melhor do que ninguém, temos de acolher primeiro a família, não é? Explicar, tratar, quase que abraçar primeiro a família e depois dizer, pronto, agora que estás tratadinho, vamos lá ao resto. E a coisa é muito menos dramática. E o que nós fazemos é tempo de paz, para além de eu estar sempre atenta, e estou, e raramente uma pessoa me aborda, seja a que horas for e como for, que eu digo, agora não tenho agenda. Não, normalmente dou um tempinho, percebo o que é, se é uma coisa que eu posso resolver e ajudar na hora, sim senhora, se não, passo para um tempo de paz, e era aqui que eu queria chegar. Uma das coisas que a nossa associação tem é esta missão de acolher e falar a mesma língua. É muito importante o meu tempo de paz, que é todas as segundas-feiras, das 2h30 às 4h30, é um tempo absolutamente gratuito, é que eu dou aquilo que não tive. É pura e simplesmente isto. Eu dou aquilo que não tive. E o que é que eu não tive? Não tive um tempo. Não tive um espaço com alguém que me ajudasse a pensar. Não tive alguém a quem eu falasse e percebesse a minha linguagem. O quê? Então, mas não fala. O quê? Então, mas grita. O quê? Mas não acata a regra. Mas o que é que me estás a dizer? Aqui, as pessoas às vezes, Piedade, eu não sou doutora, sou mesmo só Piedade. Piedade, eu vou explicar. É porque é assim, não explique. É assado e assado e assado. Como é que a Piedade sabe? Tenho um filho de 29. E os pais, eu não dou soluções. A APSA não nasceu para dar soluções. Porque na área da deficiência não há soluções. Há caminhos e há aconselhamentos e há a pessoa ter a noção se aquele problema é só dela ou se há mais quem tenha, mesmo que não seja igual, qual é o procedimento? Como é que tu fizeste? Fiz assim assado. Vou experimentar. E este tempo de paz e este tempo, esta disponibilidade é para a pessoa que ouve o que o pai diz, ou a mãe diz, ou a psicóloga diz, ou o próprio diz. Não, coisa mais descabida. Não percebo nada, me estás a dizer. Não acontece isso. O interlocutor é válido. Eu não fui interlocutora válida com o pediatra do meu filho. Eu fui a louca de serviço. E como fui a louca de serviço e sei o que sofri, eu não quero que os pais se sintam os loucos de serviço na APSA. Portanto, venham, não tenho soluções, tenho caminhos, explico como se costuma dizer, enfim, eu dou a cana, a equipe, damos a cana, ensinamos a pescar. Se falha o peixe, a gente volta. Se o peixe é pequeno, a gente volta a tentar. Mas não
damos, as pessoas que não pensem que vêm à APSA resolver o problema, porque vêm, sim senhora, ajudar a resolver e serem acompanhados a resolver aquele problema, não é? Que não é um problema, é uma situação que tem que ser acolhida pela família e este é o nosso suporte. Vamos lá com calma, e agora o futuro... Calma, é como a empregabilidade. Eu venho aqui porque o meu filho agora acabou a escola e agora precisa de um emprego. E eu respondo que eu tenho mau feitio. Mas nós, está enganada, nós não somos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, nós somos a Associação Portuguesa de Síndrome da Asperger. Mas eu sei que vocês temos, mas isso não é um programa, não é um dado adquirido, é um caminho que nós temos que fazer com o seu filho, convosco, com a empresa, etc. Portanto, isto é um grande serviço que nós temos para as famílias. Eu sei que as famílias não valorizam isto como devem. Infelizmente, eu posso ser criticada por esta verdade, mas neste momento é o que eu sinto. As famílias, de facto, e com todo o respeito que tenho por elas, senão não estaria aqui, não podem achar que há resoluções e soluções fora deles para os seus filhos. Não há. E assim. Não há. Não é o subsídio da Segurança Social que resolve. Não é o subsídio da Segurança Social que resolve. Porque os nossos filhos, quando nós morrermos, poderão não ter o subsídio, mas têm que fazer a cama. Têm que saber minimamente cozinhar, têm que saber minimamente pedir ajuda, têm que saber minimamente ter uma atividade. Pode não ser um emprego com o peso das 9 às 6. Mas têm, e a maioria deles pode ter essa atividade. Agora, tem de haver aqui um desapego desta tendência que nós temos de dizer o meu filho só estará bem acompanhado ou só estará seguro se tiver um grande subsídio da Segurança Social. O dinheiro é muito importante. Deixem-me ressalvar isto, porque até parece que a APSA é rica. Juro que não é. Isto tem a ver com a nossa conversa há um bocadinho. Não é de todo. Uma IPSS rica, temos um problema. Isso. Uma IPSS rica, temos um Alerta problema. vermelho. Alerta vermelho, não há IPSS ricas. Bom, mas isto para dizer que a organização do pouco que nós temos faz-nos fazer muito. Eu lembro-me da APSA a fazer seminários, eu só pedia às entidades, lembro Fundação Luso-Americana, Fundação Gulbenkian, eu só pedia o que precisava. Eu cheguei a uma fundação dizer, olha, sobraram-me 250 euros, era para devolver. Então eu não tinha empregados para pagar, não tinha coisa. Os panfletos fazia eu em casa com o meu marido e com os colegas e com os pais. Porque é que eu queria o dinheiro? Não é? Portanto, também dizer-vos que isto é a grande novidade, e por isso é que nós dizemos às vezes que é inovador esta associação, porque trata as coisas desta forma e não fazemos diferente. Temos uma grande tristeza, e a grande tristeza que temos é que as pessoas aderem pouco a esta nossa abertura. Porquê abertura? Eu, aliás, como na Federação, temos sempre pouquíssima gente. Porquê? Porque é que toda a gente se queixa, mas ninguém vai lá dar uma alternativa? Não, mas é assim, mas há uma alternativa para fazer. É porque a mim pedem-me coisas impossíveis. Não é? Às vezes as pessoas ligam e dizem, tenho uma ideia, eu quero fazer um projeto no Norte. Então como é que fazer? Não sei, a senhora é que me vai explicar. Está bem, então veja lá as ideias e depois mande e nós vamos analisando. Vocês mandam? Ela também. Isto exige trabalho, exige dedicação, exige saber exatamente onde estão as dificuldades. E eu acho que as associações só têm fruto, sem grandes comunicações nem arvoredos, só têm fruto quando nós próprias sentimos o impacto das famílias na vida da associação. Piedade, como ele mudou. Piedade, o que é que eu estou a assinar? Está a assinar a alta do David, porque o David já tem falta. Mas alta como assim? Já vai sair da APSA? Vai, já está a trabalhar, não sei o quê, vem cá uma vez por mês. E isto não se sabe lá fora. E o caminho para lá chegar, as pessoas também não conseguem perceber o caminho para fazer esta caminhada com os jovens, esta evolução com os jovens. Portanto, este espaço da APSA, as pessoas podem usá-lo, podem quase que abusar dele, como eu costumo dizer,
Mas o que normalmente me acontece é que as pessoas ou vêm reclamar por coisas completamente irrisórias em relação ao trabalho que é desempenhado, portanto, para mim eu sinto sempre como uma falta de valor pelo que a equipa APSA faz. Por outro lado, é esta solidão de nós fazermos as coisas para as pessoas, não é? Porque sentimos que faz falta, não é? E as pessoas não aparecem. Pronto, temos este apoio realmente à família, como digo, gratuito. Temos uma assistente social, que é uma peça fundamental na APSA. Porquê? Porque não é só, as famílias, vamos agora vá por aqui, agora vá por ali, a dizer, sabe os seus direitos, sabe os seus deveres. Desculpa lá. Temos pena. Todos nós temos direitos e deveres. E se nós não encararmos isto desta forma, não estamos a ser inclusivos. Eu, aliás, não gosto muito desta palavra. Não estamos a ser inclusivos. Não, ele não paga impostos. Quem me dera que o meu filho pague impostos. Aliás, a nossa campanha do IRS é toda ela isso. Não é? Que bom, vou fazer o IRS. Porquê? Porque estou empregado e tenho de fazer isto. Portanto, este tipo de valores e de atitudes que nós temos no dia-a-dia da associação, os nossos valores que são a confiança, que são a humanidade, enfim, estão descritos, não vou descrevê-los todos, não são lindos porque estão no papel, são lindos porque são vividos efetivamente, e quando não são, há sempre alguém que diz, vamos lá parar e vamos lá fazer o refresh do que está a acontecer nesta associação. Outra coisa que nós temos para a família, que eu acho que é muito importante, para além da assistente social, porque é a assistente social que alerta para os deveres e direitos e deveres, que alerta para os benefícios, que alerta como conseguir o PSI, por exemplo, a Prestação Social de Inclusão, que alerta porque é que deve ter o certificado de multiusos, como fazer, é ela que gera os tempos, espera aí, mas ele já está na empregabilidade, ele já está empregado, mas não tem o certificado de multiusos. Como é que a gente vai fazer? Vamos aqui negociar com a empresa, vamos já começar a tratar dos papéis. Portanto, é ela que faz esta mediação toda e fala muitíssimo bem. A Sílvia Ramalho, vocês conhecem a Sílvia. Outra coisa que temos é o escutar e orientar, essa sim é uma consulta, mas também dizer que este escutar e orientar é de facto a única, digamos que, consulta técnica que nós temos para fora. E isto é a Patrícia de Sousa, que é a nossa diretora técnica, que aquilo que eu não consigo fazer, ou quando acho que os pais que eu estou a atender merecem mais do que aquilo que eu lhes posso, precisam de mais do que aquilo que eu lhes posso dar, principalmente a nível técnico e principalmente quando dizem, mas a piedade, há alguma pessoa que possa seguir o meu filho ou ajudar o meu filho, será que o meu filho precisa de medicação, não precisa? Isso eu tenho a minha opinião, mas não pronuncio, não é? Pronto. E aí, muitas vezes é a Patrícia, eu passo à Patrícia, digo, olha, Patrícia, tem aqui uns pais tal, que a vão contactar para um escutar e orientar, e ela é mais técnica neste apoio. Depois temos os nossos encontros de APSA, que é muito engraçado, eu chamava-lhe encontros de pais, e vocês sabem que um dia recebi um telefonema de uma pessoa com Asperger, a dizer, a senhora diz que tem uma associação das Aspergers, mas a senhora não tem nada. Não, então porquê? Porque a senhora até tem associações de pais das Aspergers, isto não é para nós. Eu disse, não lhe pode chamar encontros de pais. Eu disse, e tem toda a razão. Tem mesmo razão. Pois a senhora diz, mas não faz nada. Não faço. Então amanhã vai ao nosso site. Mudei imediatamente o nome. Encontros APSA. Depois fiquei com o nome dele. Então, já viu o site? Ainda não. Então vai lá ver. Então já pode vir à reunião. Assim, vou pensar. E nestes encontros APSA, que são feitos de 2 em 2 meses, porque não vale a pena fazer de mês a mês, porque as pessoas não aparecem. É que isto às vezes até é uma falta de estímulo. Não sei. Neste momento, como fazemos por Zoom, há muito mais gente, e de países, Argentina, Brasil, Alemanha, ilhas, Açores e Madeira, imensa gente, sim. Mas quando nós fazíamos na Casa Grande, que é um espaço tão agradável, e fazíamos as reuniões entre as 6 e as 7h30, 8 horas, e temos um casal que que faz a monitorização, que é o casal Noronha. Ouça, inscreviam-se para aí, nós fazemos sempre um mínimo de 10 pessoas, para valer a pena, inscreviam-se 10, vinham 3, ou não vinha ninguém. Eu disse, isto não pode ser, vamos lá educar um bocadinho as pessoas.
Então comecei a fazer espaçadamente de 2 em 2 meses e com esta coisa da pandemia começámos a fazer por Zoom. Hoje já são as pessoas que telefonam, só tem 2 em 2 meses. Então perdi a última, estava a pensar. Pois é que nós temos um casal que está disponível para isto e muitas vezes as pessoas não aparecem. Não me pergunto porquê. Eu acho que é um bocadinho de dificuldade em aceitar, que eu percebo perfeitamente, quer dizer, percebo mesmo, não é? Porque principalmente esta nuance da síndrome de Asperger, esta nuance do autismo nível 1, que às vezes é muito difícil até diagnosticar, os pais estão muito na expectativa do clique. Portanto, isto não é, aquilo que eu digo não é um juízo de valor, eu passei por isso. Não é? Eu sei o que é sair de um hospital e olhar para o meu filho e ter um rótulo a dizer deficiente. Sim, sei o que é isto. Com 2 anos e meio, não é? A dor que a pessoa... É como que, eu uma vez disse isto e fui altamente criticada, mas como sou teimosa digo outra vez, é uma espécie de luto pela expectativa, não é? Nós quando temos um filho, principalmente um filho, não é? Temos uma expectativa altíssima. Mesmo que eu seja morena e o pai também, o menino há de ser loiro, de olhos azuis e fantástico no ténis e aquilo é uma beleza, não é? Às vezes nasce moreno e a gente tão lindo na mesma. O problema é quando não nasce igual a nós. E isto é de alguma forma, e temos que o dizer, nós somos vulneráveis. Qual é o problema de pôr cá fora a nossa vulnerabilidade? É muito isto de dizer, realmente eu tenho. Este miúdo vai-me dar mais trabalho que os outros. Mas isto custa a aceitar. E eu acho que as pessoas ainda estão muito nesta base do deixa cá ver se é, eu não sei se é, depois há rótulos. E o apelo que eu faço, se é que posso fazer um apelo, é que as pessoas não tenham medo de procurar. É preferível procurarem. É preferível meterem cá fora as suas dúvidas, para que não haja nó entre a comunicação das famílias, porque depois uma pessoa que tenha autismo não é essa só pessoa, não é? Tem a irmã, tem os tios, tem os primos, tem a família, tem os vizinhos, os amigos, portanto, é aqui que ele tem que viver. Portanto, se há um nó da parte logo da aceitação dos pais e desta, nem aceitação, mas desta, pôr cá fora esta dúvida, a coisa emperra logo. E o que eu muitas vezes tenho visto, e como vocês sabem, a Casa Grande é uma resposta para adultos, jovens adultos, não é? A partir dos 16, 18 anos, muitas vezes o que eu sinto nos jovens, eu estou muito em contacto com os jovens, eu almoço praticamente todos os dias na Casa Grande, portanto, estou sempre em contacto com eles. Muitas vezes o que eu sinto é que eles sentem, e os pais também me revelam isso, eles sentem que são a origem da preocupação e da infelicidade da família e dos pais. Eles não merecem isto. Nem as famílias merecem este sentimento de um filho. Portanto, o que nós dizemos e como fazemos não é tipo, aqui é tudo o máximo, como conseguimos resolver os problemas. Isto não é nada da síndrome de Asperger. É assim. É muito. E faz de nós o melhor que nós temos. E faz-nos dar o melhor de nós. Mas nós temos de aceitar que temos um problema na mão. É como termos um problema qualquer, seja do que for, isto não é nada. Quando vai, o tumor está na sua fase final e a vida acabou-se no dia seguinte. Portanto, é os pais terem esta curiosidade, até lhes chamo isto, de dizer, espera aí, vamos lá consultar aqui alguém da matéria. Se for alguém consciente e numa criança mais pequena é capaz de dizer, vamos lá acompanhar o desenvolvimento. Vamos lá ver. Não vamos fazer drama, vamos lá ver. Acompanha-se o desenvolvimento. Não é? E depois vamos vendo como é que a coisa flui. Se a coisa fluir para positivo, vamos lá continuar a fluir. E há uma determinada altura que sim, que pode ser feito um diagnóstico mais visível. E estamos a falar na entrada, eu já digo na entrada do infantário, porque hoje em dia, quando os miúdos entram no infantário, já há grandes diferenças de comunicação entre eles, entre as crianças, e já se pode começar a ver. Mas só peço aos pais que tenham isso em conta e sem dramas, por favor, porque não estão a fazer um favor a eles pais, porque podem desfrutar do maravilhoso filho que têm, mas estão principalmente a construir o futuro do filho, porque o futuro das pessoas com esta condição não para
no emprego. Se me perguntarem, prefere que o seu filho tenha um ordenado de 1.000 euros e que trabalhe das 9 às 6, ponto, que chegue a casa estafado, que não queira mais nada, come e dorme, ou prefere que o seu filho tenha uma atividade ou um emprego part-time e que ele continue a fazer as atividades que lhe dão prazer? Primeiro, a colaborar em casa, ponto. Dá prazer ou não dá prazer, temos pena, vivemos todos no mesmo sítio. Portanto, ele tem de fazer as tarefas dele. Mas a igreja, a música, a comunicação, a família, ter o querer, o escolher, Ter interesse. não é? Eu preferia 30 vezes. Claro. Não é? Dizer, olha, não, então também não é por aí que ficamos mais ricos ou mais pobres, e ele também não. E dava-lhe a escolher, primeiro que tudo, não é? Claro. É dar-lhe a escolher, Nuno, o que é que quer. E mais, responsabilizá-lo por aquilo que ele decidir. Claro. Não é? Isso acontece, e isto é um contínuo na vida, eu acho, das pessoas com determinadas deficiências. Por exemplo, a deficiência motora não será este o caso, mas na deficiência mais intelectual, comportamental, isto acontece muito. Hoje quer verde, amanhã quer amarelo, não é? E isto é preciso também ser trabalhado com as famílias, e é muito o meu discurso. Sente-se com ele. Mas ele não sabe decidir, sabe? Sente-se com ele. Dê-lhe 2 alternativas, não lhe dê mais, coitado. Ele escolhe a verde. É verde. Piedade, pois é, mas é que ele depois no outro dia diz-me, mas já não quer isto, eu não sei o que é que faça. Diz-lhe assim, tens de fazer isto, porque já não tens a oportunidade. A outra oportunidade já era, porque tu decidiste esta parte, é dar esta importância, esta liberdade, que não é nada fácil. Eu estou a dizer isto, até parece que tenho aqui um livro e um manual. Não é fácil. Mas é criar essa oportunidade também. É criar, e isto é a relação familiar. Porque é isto que eu faço com os outros filhos, não é? E voltando um bocadinho atrás, e no seguimento disto, que projeto é este da Casa Grande? Para quem não sabe, quem nos está a ouvir e está a ouvir. Casa Grande, a Casa Grande, o que é este projeto da Casa Grande? O projeto da Casa, tudo o que vai acontecendo na APSA, como eu já disse, são frutos de necessidades. E o que é que nós reparámos? Numa determinada altura, ainda estávamos na Adroana, em 45 metros quadrados de espaço. Começámos a perceber, nas reuniões de pais da altura, que se chamavam reuniões de pais, são mais, agora é que mudámos o nome, depois desse telefonema fantástico. Então, nós começámos a perceber que os nossos filhos cresciam, mas ainda mais doloroso do que isso, nós começámos a perceber que os nossos filhos acabavam o percurso escolar. Ponto. E o percurso escolar podia ser o 12º ano, podia ser um curso profissional, até podia ser um curso, uma formatura, um curso de faculdade, não é? Mas parava a vida. E os nossos filhos ficavam em casa a deprimir, as famílias a desfuncionar, porque normalmente um dos cônjuges, normalmente a mãe, desempregava-se para ajudar e para ficar, porque os filhos não foram ensinados a fazer nada em casa, portanto era a mãe para tudo, e eles não conseguiam sozinhos fazer a ponte para a sua vida adulta. Já não estou para já a falar na empregabilidade no seu todo, que é um dos nossos projetos, mas eles não tinham capacidade para fazer sozinhos a ponte. Então o que é que nós pensámos? Nós temos que criar aí sim uma estrutura. Foi só há 8 anos que nós criámos uma estrutura com técnicos, com equipe técnica, etc, etc. Não é? Porque até à data não precisávamos disso, porque íamos onde fosse preciso, e era só muito a nível da sensibilização e dos seminários, etc, e do apoio à família. Então, começámos a perceber que nós tínhamos que preparar os nossos filhos para esta ponte. Daí a resposta da Casa Grande ser só a partir dos 16, 18 anos. Porquê os 16? Porque o ideal seria os pais tomarem consciência que a lei prevê um PIT, um plano individual de transição. E é nesse plano individual de transição que os jovens têm que ser trabalhados, questionados, deixados experimentar determinadas coisas, determinadas matérias, o que seja, para nesses 3 últimos anos de escolaridade poderem preparar o caminho cá fora. E isso é impreterivelmente necessário, é urgente e não é feito ainda. Não estou a apontar a culpa a ninguém, porque eu acho que não há estrutura, não há trabalho em rede, não se sabe trabalhar em rede em Portugal.
E há muita gente a fazer a mesma coisa. Toda a gente fica baralhada. E o que é que nós fizemos? Determinamos que esta resposta era só para jovens adultos, porque há famílias que de facto nos pedem a intervenção na escola para realizar o PIT. Porquê? Porque realizando o PIT devidamente, os filhos conseguem fazer a ponte, acabam a escola e já têm o seu encaminhamento. Um curso profissional, faculdade, com o apoio na faculdade. Quem é que vai? Como é que é o curso? Qual é o curso? A nossa equipe técnica já está em contacto com o coordenador dos apoios na faculdade, porque existem. As faculdades há faculdades extraordinariamente bem organizadas, com o gabinete do aluno a receber pessoas com deficiência. Eu tive a prova disso num trabalho que estou a desenvolver com a Faculdade do Porto, que é uma coisa espetacular. É tipo, clica a dizer autismo, aparece-lhe a faculdade no mapa, com o ponto exatamente onde o aluno está, clica para onde é que quer ir, clica, aparece-lhe inclusivamente o professor responsável pelos processos dos jovens com necessidades especiais. Mas o nome do professor, o telemóvel e o e-mail. Muitas vezes até acontece, quando o aluno clica, o professor sabe que tem que mandar uma chamada para aquele aluno. Eu vi com os meus olhos, mostrado por uma professora na Faculdade do Porto, portanto não é mentira. Ou seja, nós construímos esta Casa Grande no sentido de preparar este caminho, não é? De ajudar a preparar este caminho. Não podendo ajudar a preparar o caminho, é receber os nossos filhos, que muitos deles estão em casa há 2 e 3 anos, medicados, a deprimir, as famílias deprimidas, disfuncionais, e eles próprios a perder todo o investimento que o Estado, a família, a escola, a comunidade fez com esta criança. Que foi para onde? Para o interior dela. Está lá machucado, mas não é posto cá fora. Portanto, a função da Casa Grande é esta. A função da Casa Grande e o projeto Casa Grande é capacitar a sociedade, capacitar as famílias e capacitar os próprios jovens para um projeto futuro onde eles são os protagonistas. A Casa Grande é exatamente tem esta missão, não é? Depois, o que é que acontece? Acontece que nós já recebemos muitas vezes jovens que já tiveram um percurso profissional, que deu mal, não é? Que foi frustração, que não correu bem. Portanto, já têm aqui alguma preparação. Às vezes precisam de algum pontapé de saída. Duas das coisas que nós temos, sem sombra de dúvida, para todos os jovens da Casa Grande, é o treino da competência social e funcional. A meu ver, desde pequeninos que eles deviam ter isto. Não é? Muitos deles só começam a ter este treino de competência social e funcional quando entram na Casa Grande, neste projeto e neste programa da Casa Grande. O programa Casa Grande é diverso. Não é? É protocolado pela Segurança Social desde o primeiro dia, portanto há jovens que estão na Casa Grande e que têm realmente mais necessidades de apoio constante e imediato e que estão num horário completo, das 9h30 às 5 ou das 9 às 5h30, e portanto têm uma série de atividades escolhidas por eles, não é toma lá, tens de fazer, não, vão fazer todas as atividades da casa quando entram e quando fazem a candidatura à Casa Grande, e o que está em vista não é a empregabilidade, o que está em vista é o desenvolvimento pessoal, funcional e o conhecimento das capacidades deste jovem. E o trabalho sempre paralelo com a família, não há como, porque se a família não colabora, eu convido a sair. E isso já aconteceu por 2 vezes e não me escuso nada a dizer isso, porque nós não podemos na APSA estar a dizer que é branco e o jovem entende que é branco e o caminho é o branco, não é? E em casa, porque é mais fácil, não, o caminho é verde, porque é mais fácil, despachas-te no estande fazendo verde. Não dá. Há muita gente em lista de espera, nós não podemos desperdiçar este tempo, não é? Pronto. Os jovens entram, então, pela candidatura, experimentam as atividades todas. Nessa fase de acolhimento, eles são sempre observados pela técnica que vai ficar responsável pelo seu processo e é feito uma avaliação quase de perfil. Não encaixas na música nem na expressão plástica.
mas tu estás muito feliz, por exemplo, na informática ou no teatro. Nós temos teatro na comunidade. Sempre que posso faço parcerias, não arranjo serviços novos. O que é que gostavas mais de experimentar ou de fazer? Portanto, eles são muito protagonistas e são eles que desenham com caneta ou não, a pouco e pouco o seu futuro. Depois, claro, nós temos um trabalho imenso, porque não podemos estar, mais uma vez, a investir nos nossos filhos, sem depois não termos uma saída para eles. Portanto, começa aqui o programa de empregabilidade, que connosco começou com a REN, com a Quinta da Avó e posteriormente com a Jerónimo Martins em 2015. E o que é que nós fazemos? Isto que eu lhe falei da escola, de como ir à escola e falar à escola, é exatamente o que nós fazemos com a empresa. Exatamente. Com uma diferença. Não sou eu, mãezinha, que vai dizer ao CEO do Lidl. Eu disse o Lidl, mas por acaso ainda não é nosso parceiro. Mas pronto, não sou eu que vou lá dizer não é? Aí é diferente. É mostrar às empresas a vantagem de exercerem a sua responsabilidade social, o impacto que podem fazer na vida daquele jovem. Podia ser filho deles, irmão, sobrinho, neto, não é? Por outro lado, cumprir aquilo que a lei manda, a 4 de 2019, mas cumprir sem ser uma obrigação profunda, não é? Cumprir porque é um dever cívico. Moralmente é um dever cívico, não é? E nós vamos constatando com os feedbacks que temos das empresas que, em determinados casos, a produtividade das empresas aumenta. Porque o tempo das empresas, dos cri-cris, muitas vezes entre grupos de trabalho, cri-cris entre departamentos, quando entra uma pessoa que precisa de uma supervisão especial, que é isto que acontece, não vamos dourar a pílula, não vale a pena, é preciso uma atenção especial para os nossos filhos. Não é uma rampa, não é um elevador, nem é um corrimão, é tudo isso, mas no coração. Não é? É dizer, estamos disponíveis sim, para te acolher enquanto de pessoa para pessoa. Portanto, é o comportamento que aqui joga, não é? Portanto, temos de capacitar as empresas para fazerem este trabalho. Isto é um namoro. Pode correr bem, pode correr mal. Se não corre bem à primeira, desgraça. Nós vamos tentar depois, porque a empresa se calhar não está preparada. E muitas vezes é depois a empresa que vai estar por dizer aquele vosso programa chegou à altura, isto vai ser difícil, mas se calhar temos de começar por uma sessão de sensibilização. E nós dizemos, mas é mesmo por aí que começa. Não começa ao contrário. A empresa mostra disponibilidade para receber os nossos jovens em determinadas funções. Nós fazemos o match com os jovens que temos na casa. Muitos deles são mais rapidamente colocados em contexto de trabalho porque já têm outra formação, outra experiência, outra maturidade. Não é? Mas os que não têm essa experiência, essa maturidade, levarão mais tempo, mas é o tempo deles. E as empresas têm que ser capacitadas e têm que perceber que do nosso lado há sempre alguém disponível, porque as empresas têm medo. As empresas têm medo. Mas eu também teria. Porquê é que nós não pomos as coisas... Eu também teria. As empresas têm que mostrar, normalmente, números aos CEOs. Números à sua entidade de referência. E têm medo de falhar. Têm medo de falhar nesses números. Têm algum receio de falhar a nível humano, porque não estão preparados para receber pessoas com autismo, com letra grande. Não estão. E têm receio. E eu percebo. Não é? Eu percebo. Se há alunos na escola que quando estão mais tensos são capazes de deitar uma cadeira ao ar, e não é com isto, e não é por isto, que são agressivos, que são maus, pura e simplesmente eles são uma panela de pressão, que vão bum, 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 e de repente eu toco, pumba, explode o balão. Porque é mesmo assim. Qualquer de nós funciona assim, só que nós temos o travão do comportamento social que diz, eu não posso gritar agora, eu só posso gritar no carro. Está feito. Mas as empresas têm medo. E eu percebo esse medo, esse receio. Não é medo, é o receio de falharem. E nós, tal como estamos para as escolas, estamos cá para as empresas. Porque elas têm que fazer um trabalho bem feito e nós queremos que elas façam um trabalho bem feito. Para quê?
a APSA deixar de estar no meio. A APSA tem que... Quer dizer, as pessoas não podem ficar dependentes da APSA. Nem de nada. Porque nós trabalhamos a autonomia. Isto quer dizer tudo. Quanto mais jovens saírem da casa grande, com todo o respeito, mais contente eu fico. Eu, como Presidente da APSA e como Diretora-Geral da Casa, juro, desde que os jovens saiam encaminhados com a sua vida, se não for feita, com um caminho que eles sabem que conseguem fazer e as famílias também. Eu acho que o quesílis da deficiência é muito por aqui. Não é? É não super proteger a pessoa, porque eu percebo que não pode, não vai, não tira, mas é dizer, não, vai lá, parte a cabeça, diabo seja surdo e mudo, que eu sou tua mãe e eu vou-te levar logo ao hospital e dou-te aí 3 pontos. E tu sabes e aprendes que não podes mais andar de olhos fechados. 3 pontos quer dizer que é audição, olfato. Não, é 3 pontos de mesmo cozidos. Mesmo de cozidos. Imagina... Sabes quando se leva pontos? Não, é 3 pontos, não é 3 sentidos. Estás a ver? Quando eu digo, isto foi um exemplo que eu dei. O que quer dizer que os nossos filhos, vocês, aprendem muito quando as coisas passam por vocês. Porque em vez de ser um comportamento que eu digo, olha, Patrícia, faça assim, faça assado, tu não estás a sentir isso. E se tu sentires, eu já não preciso te explicar. Por isso, por exemplo, eu quando quero ensinar uma coisa ao Nuno, ainda hoje, com 29 anos, eu estou a aprender ele também. Eu não digo, olha, muito verbal, sabe? Olha, assim, assada, tu. Eu tenho que lhe resumir aquilo, ou numa coisa muito visual e numa experiência. Olha lá, gostavas que te acontecesse tal. E toco exatamente naquilo que a ele agrada ou desagrada. Percebes o que eu quero dizer? Por isso, quando eu dou este exemplo, não vale a pena eu dizer, Nuno, não deixas as escadas a correr. Nuno, não faças isto ou aquilo. Às vezes, por muito que custe o coração, é quase preferível deixá-lo ir, claro. Deixá-lo ir, percebes? E ele tropeça e cai, de facto. Mas eu estou lá. E digo-lhe, então, aprendeste? Aprendi. Claro. No dia seguinte, ele não vai mais descer os degraus a correr. Percebes o que eu quero dizer? É um exemplo. Da casa grande, o que eu posso dizer é que é uma casa de acolhimento. É uma casa que os pais, nós dizemos sempre isto, os pais às vezes chegam e dizem, graças a Deus que encontrei o sítio para o meu filho ficar. E nós dizemos sempre, olha, está muito enganada. Aqui começou o seu trabalho. Isto não é uma casa, não é um final, isto é o início de um ciclo. Claro. E pronto, e tem sido uma casa de bastante sucesso. Para mim o sucesso não é grandes entrevistas, grandes projetos, sucesso é eu saber que as pessoas passam por ali e a passagem deles por ali tem impacto positivo na vida deles e de quem vive com eles, tem impacto na comunidade onde nós vivemos. Também é bom referir que aquela casa foi reabilitada, o que já de si é uma preocupação ambiental também que nós temos e patrimonial. Aquela casa era uma casa do século XVII, portanto foi reabilitada por nós, com o apoio imenso da Câmara Municipal de Lisboa e não só, muitos mecenas. É uma casa que deu uma vida completamente diferente àquela zona de Benfica e agradecemos muito à Junta de Freguesia de Benfica, que está sempre pronta a ajudar-nos, limpeza de terrenos, tudo o que nós queremos, de facto, temos sido sempre muito bem atendidos e acolhidos. E é uma casa onde tudo se pode passar. Alugamos o espaço para casamentos, batizados, casamentos não, mas batizados, team buildings, anos, já fizemos ali uma série de coisas. É uma casa muito boa, respira-se muito ar puro do campo dentro da cidade. E é uma casa de futuro e de esperança. Não somos inflexíveis, eu costumo dizer... inflexíveis bastam os nossos filhos e a gente está a tentar dar-lhes a volta, portanto, o que não quer dizer que seja uma casa sem regra, nunca na vida, temos missão, temos que cumprir,
temos regras, temos condutas e temos valores que não abdicamos, mesmo que isso represente vir muito dinheiro para a APSA. Não é com muito dinheiro que se fazem coisas, fazem-se coisas com o querer, a organização e, de facto, às vezes também combater o problema da raiz para que o problema seja solucionado, não é? Que há muita coisa a ser limada. Começando. Ser a minha próxima pergunta era nesse sentido mesmo. Qual é a vossa grande dificuldade enquanto associação? A nossa grande dificuldade enquanto associação é, de facto, o apoio financeiro. E é o apoio financeiro porque, no fundo, do nosso orçamento, nós temos 23% de apoio da Segurança Social. Eu não posso dizer que estamos no patamar onde eu estava quando o meu filho nasceu, como é evidente, porque isso era ridículo fazê-lo e dizê-lo. E também não posso dizer que seja só problemas, coisas más e dificuldades. A todos os níveis. Estou a falar da saúde, da educação e da segurança social. E da justiça. Que são 4 tutelas que nunca deveriam ter sido separadas. Eu não posso andar a jogar o meu filho do Ministério da Saúde para o Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho para o Ministério da Educação. Isto não é nada. Portanto, a grande dificuldade que nós sentimos, primeiro, é estar a trabalhar com um nicho de gente. Um nicho de gente, quando eu digo isto, é no sentido positivo, quer dizer, é uma faixa muito específica. Infelizmente, as pessoas ligam-se muito aos números. Os números não são nada. Porque eu posso ter 300.000 e mais um aluno numa escola, satisfeito, fantástico e acompanhado. Se eu tiver um que não tenha acompanhamento, eu não fiz a minha missão. Portanto, não me interessa. Quando as empresas têm 34, sim, está bem, mas essas 34, 20 saem, as outras 10... Quer dizer, os números são muito relativos. Eu detesto esta quantidade quando se fala em deficiência, não é? Os rácios, as percentagens... É tudo tão relativo. As pessoas não são números, as pessoas são pessoas. Portanto, a nível de segurança social, ainda há uma decalagem imensa com a realidade das deficiências. Não é? Eu não preciso de determinados padrões que são exigidos pela segurança social para uma sala de convívio, onde eu tenho que ter 2 metros quadrados por utente. Isto é ridículo. Porquê? Porque uma das filosofias da Casa Grande, e muito mais agora com a pandemia, é que nunca tenho, primeiro, 60 pessoas, 67 jovens que eu acompanho neste momento, nunca os tenho todos juntos na Casa Grande, graças a Deus. Depois, nunca almoçam todos ao mesmo tempo. Primeiro, porque comem em 5 minutos. Segundo, porque coisa... filha, aquilo engolem a comidinha. Aquilo é... Bomba. É para depois ir ao café com o colega e tal. Patrícia, tu não sabes, aquela casa é uma alegria, filha. Bom, portanto, há aqui tanta necessidade de sair de um padrão rígido, tudo igual, não é? Então ponham rampas em todo lado, elevadores em todo lado. E não se preocupem mais com os comportamentos das pessoas com autismo. Vale a pena, não é? E a Segurança Social não caiu ainda nesta realidade, que não vai, como é que eu te explicar? Não vai transtornar o esquema. Eu acho é que tinha que ter bitolas, tabelas diferentes e que dão um trabalho mudar. Formação de professores, gritante. Nada que a APSA não se tenha preocupado. Nada que a APSA não se tenha preocupado. Apoio aos professores até onde eles quiserem. Mas o que é facto é que o trabalho que tem que ser feito é de base. Não se pode ter 3 meses ou 6 meses de cadeira sobre o desenvolvimento da criança. Desculpem, eu sou leiga, sou mãe, mas já caminhei muitas escolas, muitos hospitais e não pode ser feito desta maneira. Tem que estar lá, tem que ir às escolas trabalhar com as pessoas com autismo, com as pessoas com dislexia, têm que passar e estar no terreno. Por isso é que eu sou apologista depois de acabar a faculdade, 1 ano a fazer serviço cívico. 1 ano a trabalhar, seja onde for, até para ver a própria capacidade intelectual humana que cada um de nós tem e aí poder seguir o seu rumo devidamente. Saúde. Só estou a tocar alguns. Isto que eu vou dizer agora, eu já disse à Sra. Ministra da Saúde. Não se pode falar em equidade quando
há jovens que não conseguiram ter a mesma oportunidade de outros, que uns conseguem ter o apoio estatal e o apoio nos centros de desenvolvimento com eficácia, com a rapidez, com o timing que é preciso ter. A outra coisa são os jovens, as crianças e as famílias que têm que imperativamente tratar e acompanhar os seus filhos no serviço público. Onde uma consulta de psiquiatria espera-se um mês para ter uma consulta. Onde a terapia da fala são de 15 em 15 dias. Portanto, nós só podemos ter a inclusão, a dignidade, a equidade, quando o Serviço Nacional de Saúde acolher estas pessoas com este tipo de deficiências, como deve de ser, não é à toa, mas acolher de forma igual para todos e, muito importante, geograficamente igual. Geograficamente igual. Não consigo perceber, não consigo entender porque é que o norte, o centro e o sul, num retângulo pequenino como o nosso, são tão diferentes, a todos os níveis. Para mim, a qualidade está sempre nas pessoas, mas não deve estar sempre nas pessoas, porque as pessoas mudam. Ninguém é insubstituível. E eu não posso dizer, hoje, eu não posso dizer assim, não, pode ir, olha, que escola é que aconselho? Olha, pode ir para a escola X, chega lá a Piedade. Desculpa, a diretora nem sabe sequer o que é síndrome, nem o autismo, quando mais. Porquê? Porque a professora mudou. Isto não é nada. Isto é o faz de conta que é. Agora, o que eu sinto é que, eu já disse isto num evento que tive há pouco tempo no Alentejo, no lançamento de um livro, e que uma senhora, que eu respeito imenso, se insurgiu um bocadinho quando eu disse: conte quantas associações de autismo existem em Portugal. Conte. Não vamos pensar nas APPDAs, porque as APPDAs são uma estrutura muito especial, de facto, e são elas, quer dizer. Agora, expliquem-me quantas associações de autismo há. Quantas delas nos mesmos distritos? A fazer o quê igual? Não, mas tem que haver muitas. Tem. Eu posso tratar dos mais novos. A outra pode tratar dos mais velhos. E os velhinhos? A APSA tem um plano e tem estratégias para a velhice nossa e dos nossos filhos. Nós até podemos, com o evoluir do tempo, dizer: a Casa Grande, espera, já não é preciso a capacitação. A Casa Grande, se calhar, é aqui um espaço que pode ser isto ou aquilo. Estamos sincronizados? Quantos de nós concorremos aos mesmos projetos? Nas mesmas empresas? Mas isto é no autismo como em tudo. Vejam a pobreza, vejam o cancro. Eu sinto que há tanta coisa que precisa de ser... É evidente que é preciso dinheiro. Não se fazem omeletes sem ovos, e mais, as pessoas que trabalham nesta área são muito mal pagas. E não podem, porque fazem um trabalho de vida. São elas que fazem um trabalho de vida na vida dos outros, não é? Sem prejuízo para nenhuma das outras profissões, mas de facto são mal pagas. Nós, IPSS, não temos poder de guiar, de segurar estas pessoas, porque não podemos fazer frente a salários que não sejam os salários baixos que nós podemos dar. Portanto, isso logo também baixa um bocadinho às vezes o nível de serviço, em algumas associações. Mas realmente há tanta... A justiça não deveria haver uma linha aberta, sincronizada, para todas as pessoas, para todos os cidadãos que possam ter alguma dúvida nesta área, não é? E que possam ser devidamente atendidos. A APSA tem um pro bono com o escritório de advogados, mas eu confesso que não posso. Há coisas que eu não posso tratar, não é? Claro. Não posso, porque senão estava a tratar. Quantas vezes me dizem: eu quero me divorciar, como o meu filho tem autismo, tem síndrome de Asperger, eu queria saber se tem apoio judicial, se tem apoio legal. Eu disse: quer dizer, nós temos, mas quem é que se vai divorciar? É a senhora ou o seu filho? Não sou eu, então não temos. Percebem? Claro. Portanto,
havia um trabalho imenso a fazer, Claro. mas é um trabalho que tem que ser pensado em conjunto, tem que haver um desenraizamento do poder que muitas pessoas têm de decisão, e é um poder de anos. Eu não estou a dizer nada que fira a suscetibilidade das pessoas de idade, nada, porque, nomeadamente, na Federação, eu ouço primeiramente sempre o Dr. Fernando Campinho, que é a pessoa mais velha, tal como ouvia a doutora Isabel Continelli Telmo, não é? Portanto, nós temos que ter sempre as pessoas de idade por trás, porque são elas que têm a experiência, mas, de facto, há muitas entidades que mereciam levar uma revisão da força, da mudança, para nós percebermos o que é que andamos aqui a fazer, porque efetivamente, quem é que representa as IPSS em Portugal? Não é? Quem é que nos representa? Eu não sei, eu não faço a mais pequena ideia do que se passa nos conselhos com os parceiros sociais nas sextas-feiras, com a senhora Ministra do Trabalho. Se querem participação, por favor chamem-nos, mas com responsabilidade. E por favor chamem-nos, e a APSA nunca diz que não, isso está mais do que provado e documentado. Acabei o meu mandato como Conselheira Nacional para a Saúde e a APSA teve em tudo o que era preciso estar e colaborou, porque ou vamos ou não vamos. Se eu não consigo estar, eu digo, olha, falo com a minha colega tal, mas eu não consigo, não é? Mas quando nós estamos, temos que estar inteiros, e dali tem que sair alguma coisa, e aquilo que sai dali tem que ser divulgado, ouvido, trabalhado e operacionalizado. De outra forma, não vale a pena perder tempo. E vamos nos manter na nossa associação, a desenvolver os nossos projetos e a fazer com que a vida flua cada vez mais e melhor para todos e deixarmos o mundo um bocadinho melhor. Mas temos pena porque nós pagamos muitos impostos. E esses impostos deviam ser para a educação, a saúde e a segurança social. Segurança Social / Trabalho, como é evidente. Claro. Porque se essas três tutelas trabalhassem efetivamente na área da deficiência em conjunto, em pirâmide, mas muito dinheiro era poupado, muita tragédia era poupada e, de facto, o impacto que gostam todos tanto de medir, o impacto seria diferente na vida dos cidadãos, principalmente naqueles que não estão na Grande Lisboa, no Grande Porto, nos grandes centros, certo? E que também são gente, são muito mais gente. Muito bem, agora estava aqui entretida, completamente envolvida no que estava a dizer. Para começarmos a terminar, que já nos estamos aqui a alongar um bocadinho, mas está a ser ótimo. Para quem nos está a ouvir e quer ajudar a APSA ou contribuir de alguma forma em prol desta associação, como é que o pode fazer? Olha, primeiro agradeço a oportunidade, pois primeiro é a nossa campanha do IRS que está agora a decorrer e de facto eu acho que é uma campanha muito bem bolada pela Partners e muito, muito positiva como efetivamente nós somos. Depois, através do nosso site, nós temos também o nosso NIB, temos MBWay, temos enfim, várias formas de ajudar monetariamente ou apoiar de alguma forma algum projeto ou fazer um donativo. Por outro lado, tudo aquilo que pensem que possa ser benéfico em termos de voluntariado, nós queremos imenso e gostamos muito e temos sempre voluntariado na literacia financeira, que é uma das coisas que nós jovens precisam muito. Qualquer que seja o projeto que estudantes, principalmente estudantes, nós gostamos muito de trabalhar com estudantes e empresas que muitas vezes têm a bolsa de voluntariado e vão fazer determinados projetos com os nossos jovens. Tudo é bem-vindo, não temos um voluntariado daquele lá que sim, ou seja, venha lá para voluntário e coisa, não. É um voluntariado objetivo, determinado, específico, nas áreas em que nós precisamos, porque não vale a pena perdermos tempo, os voluntários não podem perder tempo. Se há pessoa... Isso é tão importante. Se há pessoa que não pode perder tempo, é o voluntário. Porquê? Porque se eu trabalhar numa empresa ou numa instituição, eu digo à minha colega, olha, Joana, eu hoje não vou, vai-me a cabeça, faz lá tu por mim. Tudo bem. Se falta o voluntário, ninguém o substitui. O voluntariado é um dom que nem toda a gente tem. Pior do que tudo é um voluntariado desorganizado. Certo.
não ajuda ninguém, bem pelo contrário. Portanto, Perde-se o propósito. exatamente. Portanto, tudo o que nós temos, neste momento temos um jovem da FECUL a fazer voluntariado connosco. E tenho a dizer que alguns dos nossos ateliês começaram com voluntários, que estavam a pagar penas de excesso de cidade. Por exemplo, o nosso APSA Cooking, o ateliê de cozinha, começou assim. Porque o rapaz que vinha pagar a sua dívida em horas era cozinheiro. E disse, o que eu posso fazer é ir para a cozinha com eles. Depois foi para a cozinha com eles, depois a Bimbi, oferecendo-nos uma Bimbi. E agora os meninos, uma vez por semana, há um grupo deles que cozinha e leva o almoço para casa. E tenho que dizer que o meu filho aprendeu a fazer mousse de chocolate que bate a tia Gracinha. Pronto. É só, percebem? Claro. É bom porque Bom. este rapaz ficou ligado à APSA É isso. e deixou Faz o seu parte da cunho. história. Faz parte da história. Exatamente. Através dele, um jovem foi trabalhar para o restaurante onde ele trabalhava, Ok. que era ali a Casa do Inglês, que já fechou, em Benfica. Portanto, Que bom. a vida faz disto, não é? Sim. Portanto, a forma de ajudar é esta. E depois é participar, é questionar, é lançar ideias, desde que sejam operacionáveis. Nós estamos abertos à mudança, porque de outra maneira também não conseguíamos viver esta vida de aceitação e de acolhimento aos nossos filhos, que são diferentes, mas excelentes. Olha, nunca tinha dito isto, diferentes, mas excelentes. Pronto, são uma riqueza muito grande nas famílias, quer na família nuclear como na família alargada. São pessoas E na boas, comunidade. boas, são pessoas que não pensam mal. Quem nos dera. Certo. Quem nos dera em determinados pontos Completamente. do nosso mundo houvesse pessoas a fazer isso. Sim. Para terminar, como acompanhar o vosso trabalho? Como é que nós podemos saber o que é que vocês andam a fazer? Como entrar em contacto convosco? Tudo no nosso Sabem? site. Ok. Nós temos o Instagram, todos os meios, www.apsa.org.pt e depois Instagram, Facebook, aquelas coisas todas que eu pessoalmente não tenho, mas a Apsa tem. E que aconselhamos todos a seguirem e a Por colocarem favor. gosto e a Sim, partilharem. Por favor. E quem quiser conhecer a Casa Grande, todas as terças-feiras, entre as 10 e o meio-dia, a Casa Grande pode ser visitada. Há sempre alguém para mostrar o projeto, para explicar. É uma casa simples, mas é muito uma casa de família. E os grupos de pais à segunda-feira? Como é que Os as pessoas grupos se podem Também se inscrever? inscrevem através do geral do Ok. nosso site. No e-mail que está lá no pedem site. Tempo de Pais. Estou completamente disponível. Podemos fazer presencial, por telefone, por Zoom, como entenderem. Ok. Aquele tempo é das pessoas, é dos pais. Perfeito. Tá? Patrícia, tens alguma pergunta para colocar à Piedade? Não? O quê? Patrícia não tem? Pergunta. Já colocou uma, já está. Ok. Já? Piedade, muito obrigada. Foi ótimo poder conversar consigo e conhecer um pouco melhor a APS. Acho que todos aprendemos muito. Obrigada. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, que é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair novo episódio. E claro, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das nossas notícias e das nossas associações federadas. Muito obrigada e encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Obrigada Obrigada. também. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, Obrigado, Espírito. obrigado pessoal. Obrigado, pessoal.